As empresas, tá, no Brasil, elas não nascem exatamente só de ideias, tá? Elas nascem de resolver problemas reais. Eu acho que o mundo vai ser dividido entre trabalhadores biológicos e os synthetic workers. As empresas vão ser divididas e você vai começar a contabilizar isso. Você vai dizer, vem cá, quantos trabalhadores biológicos e sintéticos você tem? Eu terceirizo tudo, menos o meu core business. Criem trabalhadores sintéticos. E os trabalhadores sintéticos vão trabalhar com a sua modelagem, com o seu contexto, com a sua cultura, com o seu domínio específico, vão ser treinados por você, vão se comportar como você. O pessoal de cibersegurança vai ganhar um dinheiro daqui para frente. A gente tem muito projeto de cyber aí que a gente pega. Vão ganhar uma grana violentíssima. Então, a minha capacidade de resolver problemas, o meu pensamento crítico, né? a minha habilidade de racionalização de problemas vai me tornar um profissional sênior. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidori, mais uma vez aqui um convidado super especial, Fábio Câmara. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Ele é fundador da F-Câmara, uma das maiores consultorias de tecnologia do Brasil, referência nacional e internacional. Muito obrigado mais uma vez. Se apresente para a nossa audiência, por favor, Fábio. Stefano, eu tô curtindo demais estar aqui com você. Porque a palavra, o código, né, me remete ao início da minha carreira, que fui programador de computadores, né, ainda me divirto um pouquinho de vez em quando. Poxa, é tão bacana você perceber, né, que o código constrói as coisas, o código faz a história. E, poxa, parabéns pela sua intuição na hora de definir o nome desse podcast. E, pessoal, eu me chamo Fábio Câmara. Tô na batalha já há uns 35 anos, eu sei que eu tenho essa cara de novinho, mas eu já tenho 55 anos de vida, 35 anos de estrada, já bati muita cabeça, já fiz muita coisa que funcionou, mas assim, os bastidores, as coisas que as pessoas não veem publicadas, né, naturalmente, porque são coisas mais íntimas, ninguém sabe como é de verdade. E eu estou super disponível aqui com o Stefano para contar para vocês exatamente isso. Aquilo que você não vai achar em lugar nenhum escrito. Inclusive tem aqui no seu livro, certo? Tem bastante coisa aí. Tem bastante coisa aí. Muito obrigado pelo livro. Esse aqui tem dedicatória, esse aqui vai ficar comigo, vou ler. Esse livro aqui você estava contando um pouco da história, eu achei incrível a história desse livro aqui. Já vamos começar por ele, né? Que você falou, coisas que ninguém sabe, que ninguém pega. 35 anos de história, muita coisa, então eu já posso abrir, que aqui o Fábio foi um case meu de faculdade, estudei na faculdade de tecnologia, a CF Câmara é referência no Brasil. E vamos falar desse livro aqui? O que tem aqui que não tem por aí? Olha, quando eu comecei a escrever, eu acho que eu queria responder para mim mesmo, tornar consciente uma série de reflexões sobre os desafios que eu passei. Então, é muito natural quando você monta alguma coisa, em estágios iniciais, você escolhe ali 4, 5 amigos que estão afim, né, de correr o risco juntos, que estão empolgados com a ideia, que não exatamente dividem as mesmas responsabilidades. E isso funciona por um tempo. E aí, em algum momento, vocês começam a crescer, vocês começam a perceber o desequilíbrio da relação, e aí vem aquela dúvida cruel. E agora? Como é que eu desfaço esse sócio? Como é que eu desfaço essa sociedade que funcionou naquele tempo, funcionou com aquele cenário, com aquela condição, né, de momento de vida de cada um, mas não funciona mais hoje. E esse é um ponto, né, o casamento, né, que muita gente faz uma correlação de casamento com sociedade e faz sentido. O casamento, ele tem uma frase final religiosa que é muito ruim, que é até que a morte nos separe. Não, pessoal, não. O casamento, ele tem que ser bom enquanto funcione. Sim. Então a sociedade, ela é boa enquanto funciona. Em algum momento parou de funcionar, nós temos que ter ali a maturidade, a responsabilidade de resolver isso, porque a vida tem que continuar funcionando. Sim. A empresa tem que continuar funcionando. Independente dos sócios. Exatamente, independente dos sócios. Então é isso que eu coloco no livro.
Sensacional. Você puxa aqui, você conta um pouco essa dinâmica societária, erros, Conto de acertos. tudo, onde é que a gente patrocinou potenciais, aí patrocinar potencial não é realidade, aí você insiste, você investe, você faz isso, faz aquilo, depois todo mundo se frustra. Porque também o potencial fica ali, poxa vida, eu não sou mais agora o queridinho da história, eu não sou mais aquele que tinha toda a atenção. Que Então tem interessante, né? muita coisa para. São bastante páginas, né? Dá Sim. para ver. É bem É um denso, livro, né? é Um um livro livro denso. denso. Esse livro ele é completamente indutivo, tá? O que Ah, significa indutivo? Vocês lembram do processo cognitivo, indução, dedução? Dedução é você pega ali os particulares e você correlaciona com uma teoria existente. tá. E indução é o inverso. Você pega aqueles particulares e você propõe uma nova hipótese. Então esse livro é indutivo. Eu não li um monte de livros para escrevê-lo. Eu escrevi ele e depois eu correlacionei com algumas fontes de inspiração, como por exemplo o lado difícil das situações A difíceis, eu gente acho que esse é o fala. título do Ben Horrorice, É. e outros mais, entendeu? Então, esse livro foi escrito, tá? Entre 5 e 7 da manhã, Isso. quando eu acordava espontaneamente. Então, ou seja, na noite anterior eu não tinha bebido vinho, eu não tinha me estressado muito. Então, eu acordava inspirado, espontaneamente, sentava no meu escritório e começava a digitar. É isso que vocês vão tocar. Sensacional, sensacional. Você comentou aqui da parte de sócios, né? Hoje, né? Pô, a F-Câmara é gigantesca hoje, né? Uma das maiores do Brasil. Como foi essa trajetória ali do começo? E uma coisa que me interessa muito é por que que você começou a F-Câmara? Assim, pô, eu vou começar a F-Câmara. Ah, Qual que foi a ideia inicial? Assim, do que é hoje, com certeza mudou muita coisa, né? Ainda mais com o IA sim, sim, agora, nos sim, sim, últimos sim. anos, assim. Não, a gente pivota o tempo todo e essa é a grande mágica, né, da vida. Eu me considero um darwinista, e eu me considero um estoico. E com base nesses dois princípios, nós estamos o tempo todo nos adaptando à realidade dos fatos, à realidade do momento, e a gente está com maior foco, com maior energia naquilo que a gente pode controlar. Aquilo que a gente não pode controlar, eu fico completamente, eu não diria indiferente, porque, enfim, mudam as coisas, mudam a nossa realidade, mas eu procuro só me adaptar, né? Então, eu estava até falando sobre isso, poxa, quando a gente tem uma eleição presidencial, é um fato muito importante para um país. E a gente está vivendo isso agora. Então, assim, pior, pior do que você ter certeza que o candidato que você não gosta vai ganhar, é você não saber quem vai ganhar. É. É muito pior. Porque se você já sabe que o candidato que você não gosta vai ganhar, você se prepara para isso, você se adapta para isso. Mas se você não sabe o que vai acontecer, você vai ficar perdido para fazer seus planos. Então, é esse o ponto que é importante ser estoico. Então, assim, eu sou um voto, eu não influencio nada. Então, quem ganhar para mim ganhou. E quem ganhar, eu vou me adaptar. Ponto. Eu sou darwinista. Vai se adaptando, É. sempre se adaptando. E aí, Isso é importante, né? super importante. E respondendo a sua pergunta, né? Eu acho que já respondi isso em tantos lugares, vou tentar ser muito breve. É, as empresas, tá, no Brasil, elas não nascem exatamente só de ideias, tá? Elas nascem de resolver problemas reais. Muitas vezes são problemas pessoais, algumas vezes são problemas de mercado. Então é muito bonito, sabe, os modelos norte-americanos, e poxa, os jovens se reuniram, tiveram ideias e tal, resolviam certos problemas de mercado. Poxa, não foi assim comigo. Eu tinha um problema pessoal para resolver, eu tive ali uma gravidez não planejada, e o meu filho nasceu com uma deficiência, né, que depois a gente veio entender o que se tratava, e eu precisava de grana, cara. Simples assim. Eu precisava pagar uma conta. Eu estava num papel assim de pai extremamente responsável, genuinamente, né, apaixonado ali com o amor que é fraternal, né, pelo meu filho. Então eu queria curá-lo. E nesse investimento eu me vi cheque especial, me vi endividado, eu estava completamente fora da casinha com as minhas finanças, eu me considero uma pessoa organizada,
E eu disse, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa por fora. Então, a F-Câmara foi a minha PJinha para fazer serviços extra ao emprego que eu tinha na época, e assim começou a empresa. Nossa, isso passou rápido. Foi, né? Olha como... 18 anos já, né? Pensa, né? O que evoluiu de lá pra cá, né? O que foram as primeiras coisas, assim, que você fazia... Por exemplo, o que você já fez lá no começo que hoje nem existe mais, assim, de tecnologia, de coisas de projeto, assim? Por exemplo, nós começamos muito em cima de treinamento, né? Treinamento. Por quê? Porque o treinamento, cara, é uma coisa leve, relativamente fácil de vender, com baixo risco de entrega, né? O máximo que vai acontecer é o cara falar, não gostei do professor, não gostei do treinamento e tal. Não tem escala, então Sim. chega o momento que ela vira uma trava, né? Vira o seu limite. Mas para começar, é uma forma de capitalizar com baixo risco. Então eu comecei com treinamento e acredite, o treinamento que eu mais vendia na época era de Management Requirements, que é gestão de requisitos. Tá. Gestão de mudanças. Hoje isso não existe mais, né? Que engraçado. Isso louco. ainda é um problema. Pra Ninguém resolveu. Ninguém resolveu. Né? Eu costumo falar que se você pegar um software hoje, tá? Com uma documentação, deve existir, mas para mim, cara, é filhote de pombo. Não, é sério, vai. Daqui a pouco eu vou entrar em vibe coach. Não, porque assim, eu acho que o pombo não nasce daquele tamanho. Né? Ele deve nascer pequenininho, mas eu nunca vi um filhote de pombo na minha vida, cara. Então, eu nunca vi uma documentação de um sistema na minha vida. É isso, nossa, é verdade. Requisito é um problema até hoje, né? Problema até hoje. O pessoal não faz esse negócio direito. Mas se eu tentar vender isso hoje, eu acho que ninguém me contrata. Ninguém contrata. Então você começou com o treinamento, aí naturalmente foi passando para implantação, para consultoria de desenvolvimento, isso, né? Foi por aí. E como foi a primeira parte de ter time? Porque você começou sozinho. E como é que foi trazer... E você é um cara técnico, assim como eu, cara técnico. Como é que foi começar a gerenciar gente que não necessariamente era técnica? Mas eu acho que o primeiro ponto, tá? É o compromisso, né? Com o projeto, o compromisso com o cliente e a falta de caixa que eu tinha, né? Então, lembra? Todos os problemas estava endividado. Então, eu consegui um projeto numa empresa e eu cheguei para 4 pessoas e falei assim, ó, cara, você ganha quanto? Vamos dizer que você ganha R$50. Tá. Olha, eu te pago 65, tá? Eu te pago 30% a mais do que o mercado pagaria. Mas vamos combinar comigo o seguinte, eu só te pago se o cliente me pagar. Porque a gente está fazendo um projeto juntos. Sim. O cliente, se estiver satisfeito, ele vai fazer questão de pagar. Mas se ele não estiver satisfeito, você concorda comigo que eu e você somos responsáveis? Nós influenciamos para que ele estivesse insatisfeito, nós não soubemos gerenciar a relação. Então, nós temos que correr o risco juntos. E aí, eu falei para umas 12 pessoas, 8 me deram não e 4 toparam. Os 8 estão até hoje lá, pensando. Por que eu não falei sim ali atrás? E assim começou a companhia, cara. Naturalmente, não dá para replicar esse modelo, né? Esse modelo não tem escala. Mas no início, sim, pelo menos no primeiro ano, nós fomos basicamente uma cooperativa. As pessoas que faziam parte dos projetos corriam risco comigo dos projetos e participavam do resultado. Você tinha os interesses alinhados. Exatamente. Então, quando a gente conseguia entregar antes, todo mundo era sorriso de orelha a orelha, que eu trazia mais grana para a mesa. Olha, além daquele 65 que a gente combinou, sobrou isso aqui do projeto, toma aí e tal. Então foi gostoso essa época, foi bem gostoso. Mas isso não escala, isso implica problemas legais, tem problemas trabalhistas. Então foi só uma fase ali muito, muito curta, infelizmente, do início da companhia. Mas foi boa, né? Lembrando. Lembrando da saudade. Que momento que começou a ficar mais institucional? Né? Que momento que o negócio começou a ficar mais robusto, você teve que começar a sair um pouco do papel ali, às vezes, de execução para o papel mais gerencial. Essa transição deve ter sido muito interessante, assim. Eu acho que tem 2 fatos, assim, marcantes. Quais milestones, assim, os milestones do negócio? Eu vou falar um para você, assim, que é, no mínimo, esotérico. Vai. Ele é incomum. Acho que ninguém vai esperar que eu comente sobre isso, mas eu vou comentar sobre isso. Por favor, tá? Fique à vontade. Então, nós tínhamos uma pequena sala, na mesma rua que a gente é hoje,
E aquela pequena sala, tinha ali 20 pessoas, né, frequentando, tal, tudo bem. Pô, a gente se conhecia com tal intimidade, mas com tal intimidade, que a gente sabia quem tinha acabado de usar o banheiro. É sério, cara. A gente sabia. Nossa, foi fulano que acabou de usar o banheiro. E aí, um belo dia, eu entrei e o banheiro estava estragado. Nossa senhora, estava assim. Eu dizia, pô, que Deus preserve a alma, porque o corpo já foi embora. E eu não consegui responder. Quem acabou de usar o banheiro? Naquele dia eu disse, pô, viramos empresa, hein? Olha que interessante. Que louco isso, né? Ou seja, o nível de pessoalidade já não permitia que nós tivéssemos escala. Então nós continuamos escalando. Ali eu disse, viramos empresa. Não somos mais uma família, não somos mais um grupo de amigos interessados. Fazendo alguma coisa. Exatamente, aqui, né? Agora a gente é uma empresa. E aí começa a trazer Todas as consequências, inclusive botar uma plaquinha no banheiro dizendo, por favor, não usem o fricô depois. Muito bom, meu. Na época não tinha fricô. A gente conversando um pouco antes, né, de começar, você falou que você gosta muito de ser o cara de projeto, né, o cara de produto. Pô, eu também gosto muito de cuidar dos projetos. Essa relação, hoje, você é um cara muito mais institucional, né? Você está à frente da companhia. Como você lida com isso, ao mesmo tempo também gostando de estar ali na frente do produto, de estar com as pessoas fazendo as coisas? Como isso é pro Fábio hoje, no dia a dia? Assim, quanto maior você tem ali a ascensão de crescimento, maiores são as responsabilidades. E essa é a parte que as pessoas não calculam o preço. E é muito chato. É muito. Eu vou confidenciar uma coisa para vocês que eu não deveria, tá? Eu não gosto de ser CEO. Porque, cara, o CEO é, no fundo, um prestador de contas para a sociedade, para os investidores, para os acionistas, para os funcionários. Ele só fica o dia inteiro prestando contas. O dia inteiro explicando o porquê aconteceu ou o porquê não aconteceu e o que vai acontecer. E, poxa, é muito chato, é muito politizado. O gostoso é você fazer a diferença, você influenciar para que um projeto aconteça e coisas do tipo. Mas, por outro lado, não é fácil você delegar determinadas responsabilidades. Essa é uma delas que é muito difícil acertar na delegação. Essa cadeira aí é um desafio gigante. Então, o que é o gostoso, assim, cara, quando você tem uma pequena empresa, né? Num determinado momento da sua vida, você vai ser confrontado sobre ser uma lifestyle business, que é uma empresa, sabe, que fatura 10 milhões ano, 20 milhões ano, e tá tudo bem. E sabe, eu quero, de repente, melhorar um pouco minha margem, eu posso mudar um pouquinho meu faturamento, mas eu não quero ficar crescendo, arrumando burocracias, expondo a risco, sabe? Eu tenho um amigo meu, um grande amigo meu, que ele tem uma pequena empresa e ele fatura 11 milhões ano. E, poxa, bem legal. Margem bem legal. Eu faturo 600. Olha só. Ele fatura 11, eu faturo 600. Tá. Cara, você acredita que ele toma vinhos mais caros que o meu? Você acredita, cara? Cara, ele consegue todo ano botar no bolso uma distribuição que é muito gerenciável, muito tranquila. Sim, menos dinheiro para gerenciar. Exatamente. Né? Eu tô desde 24 vivendo de salário. Não tem distribuição para fazer. Caramba. Não, os juros a 18, a gente tem que reinvestir o tempo todo e tal. Então, cara, é isso. Então, esse é um ponto que ninguém conta. Que ninguém pensa, Que ninguém pensa. Pensa só, eu quero crescer, eu quero ter não sei quantos funcionários, eu quero isso, eu quero aquilo. Sim. Então, assim, você pode, honestamente, decidir ser um lifestyle business. Gostei desse termo aí, lifestyle business. E se divertir com isso. O Paulo, ele comentou um negócio no podcast dele falando sobre o IPO. Ele falou, né, publicamente, ele falou, não recomendo o IPO assim pra todo mundo, calma, né? Não vai nesse, vamos fazer IPO, vamos crescer, que tem isso que você acabou de falar, né? O que ninguém conta sobre o crescimento, Fábio? Pô, 600 milhões ano é gigantesco, né? O que ninguém conta? O que você acabou de falar, né? Esse peso, essa responsabilidade, essas tomadas de decisões que vão impactar um monte de gente. Exatamente. Você vira um prestador de conta ali, né? E agora, pô, trazendo a presente, né? Com toda essa mudança que tá acontecendo de mercado, o que você tá pivotando agora na F-Câmara, pensando nos próximos anos?
Com a mudança de mercado, assim. Então, a parte mais importante dos meus investimentos atuais são os trabalhadores sintéticos. Eu acho que o mundo, tá? Eu e mais alguns pensadores que me influenciaram, né? Como o CEO da NVIDIA, o CEO da Palantir. Eu acho que o mundo vai ser dividido entre trabalhadores biológicos. Não fui eu que inventei esse termo, tá? Esse termo, você vai pegar... em inglês fica mais bonito, né? Vai. Biological workers. Oh, Bonito pra caramba. Chique o negócio. E os synthetic workers. Então, as empresas vão ser divididas e você vai começar a contabilizar isso. Você vai dizer, vem cá, quantos trabalhadores biológicos e sintéticos você tem? Que doideira. No máximo 3 anos, tá? Você vai começar a responder essa pergunta. E eu estou investindo muito forte nos trabalhadores sintéticos. Inclusive, tá? Por uma responsabilidade. E eu quero fazer um gancho para essa responsabilidade, que vai ser um gancho mais longo. Considere, tá? Que eu tenho uma responsabilidade social como você tem. Nós somos técnicos. E nós estamos num momento que, além de todas as incertezas habituais, governos, guerras, terremotos, El Ninhos, ou seja, todas essas incertezas, nós tivemos uma adição. Não, nós tivemos uma multiplicação das incertezas com uma coisinha chamada inteligência artificial. Para a sociedade, isso é uma multiplicação de incertezas. Para as empresas, isso é uma multiplicação das incertezas. Então, a primeira coisa que nós dois temos que nos responsabilizar é o seguinte: seja lá o que acontecer, seja lá o caminho imprevisto que venha a acontecer, tipo Exterminador do Futuro, Skynet, qualquer coisa do tipo, eu e você estamos do lado certo da mesa. A gente sabe como isso funciona por dentro. Por dentro. Isso. A gente sabe coisas que as pessoas não vão saber. Sim. As pessoas de prompt que estão se maravilhando com isso, e que legal, elas não vão entender coisas que a gente entende. Sim. Tá? Então, isso é uma responsabilidade. Isso é uma responsabilidade social. Isso é uma responsabilidade capital. E aí eu quero me colocar agora como um advisor da sociedade que seja brasileira, que entende o que eu estou falando na minha língua, e dizer o seguinte: cuidado com a caixa preta que vocês estão usando. Muito, muito cuidado com essa caixa preta. Que caixa preta é essa? É o seguinte: como é que você fica viciado em drogas? Alguém vem e te oferece. Você usa e você se sente bem. Você gosta da sensação. E depois você usa mais. Depois você usa mais. E quando você vê, você está dependente. Você está viciado e você não consegue usar mais, sair mais de usar isso. Parar de usar isso. Cara, pensa as empresas usando uma coisa que elas não entendem como funcionam, simplesmente fazendo prompts, ficando dependente dos resultados dos prompts e pior. Eu gosto, tá, de pensar que eu terceirizo tudo, menos o meu core business. Então, quando eu vejo, por exemplo, uma instituição financeira, um banco. Cara, um banco para mim não tinha que ter desenvolvedores. Um banco para mim tem que ter pessoas de finanças. Ele tem que terceirizar todos os desenvolvedores. Então, beleza, eu sou uma empresa de desenvolvedores. Então, eu posso terceirizar a minha contabilidade, eu posso terceirizar o meu RH, não, porque aí é polêmico, eu tenho contratação muito forte, recrutamento, seleção e tal. Cultura, né? Mas, ou seja, eu posso terceirizar um monte de coisa, menos os meus desenvolvedores. Então, o que uma empresa que está usando essa caixa preta está fazendo? Ela está terceirizando o core business. Ela começa a responder oportunidades comerciais. Ela começa a responder estratégias conforme uma caixa preta que ela nem sabe como é que está colhendo e trazendo aquelas informações. Isso é muito, muito perigoso. Minha recomendação: criem trabalhadores sintéticos. Porque os trabalhadores sintéticos vão trabalhar com a sua modelagem.
Seu contexto. com o seu contexto, com a sua cultura, com o seu domínio específico, vão ser treinados por você, vão se comportar como você. E aí você vai ter os seus SLMs, os seus Small Model Languages, mas é o seu domínio. Sim. Você está terceirizando por um profissional sintético algo que é sobre o seu domínio. Seu core business. Então, poxa, a primeira coisa, quando você contrata um funcionário, o que você define? Você define hard skills e você define job description, não é isso? Sim. Por que quando você pega uma IA, você não define isso? Muito boa. Você contrata o Claudião, né? Você pega o Claudião, vem cá, Claudião, me ajuda aqui, não sei o que, baraná. Só que qual é o hard skill do Claudião? Né? E qual é o job description do Claudião? Adorei o Claudião, eu acho. Muito bom. Olha, e isso tá acontecendo na prática mesmo, Na né? prática. É que, por exemplo, pelo que eu entendo, você lida mais com enterprise, né? Sim, Quando a sim. gente vai pra Miro, por exemplo, a gente tá muito inserido no Miro. Aí o que eu ouço? Tá usando IA? Tô. Aí você vai ver o cara contratou... O Claudião. E pra ele tá usando IA. E não é, entendeu? Não tá. Ele tá justamente colocando tudo que é da empresa dele num negócio que não é dele. Que ele sequer estudou para E que fazer ele um não prompt. sabe como funciona. E ele acha que prompt é fazer pergunta. Olha, que doideira, Então, né? tá muito assim. Eu e você precisamos responsavelmente assumir o nosso papel diante da sociedade, diante das empresas, para alertá-los. Sim, Vocês estão indo para um caminho muito perigoso. sim. Isso não vai dar bom. Eu falo muito isso pro pessoal, eu falo. E por outro lado, existe uma outra pressão, Qual? tá? Olha o seguinte. Hoje, vocês podem procurar aí em qualquer site de buscas, tá? Hoje, uma pequena empresa norte-americana, para conseguir um capital em bancos, para conseguir pleitear uma rodada de algum fundo, ela precisa provar que ela usa IA. Usa. Usa. De verdade. De verdade. Tá na base. Tá na ali. base. Tá. Se ela não tem isso, ela é considerada uma empresa condenada à obsolescência. Nossa. Claro, isso vai vir para o Brasil já, tá? Já. A lei europeia bateu lá, já veio pra cá já. Exatamente. Então, assim, é assim que funciona. Então, as empresas vão ficar desesperadas para usar alguma coisa com IA. Modelos de negócios precisam ser repensados, tal, mas você não pode quarteirizar isso, porque você vai entregar isso para quem? Porque no final, olha só, no final, essa guerra não vai ter espaço para minha empresa e nem para sua. Desculpa estar sendo o anjo do apocalipse, mas eu estou falando da minha, estou falando Sim, de causa da própria. nossa, da nossa. Olha só, nós vamos ter menos de 2 dígitos de empresas de infraestrutura. Tá. Tá. Isso você tá falando global. Global. Menos de 2 dígitos. Menos de 2 dígitos. Não vão ter 10, vão Tá. ser 8. Tá. Então vai ser uma Microsoft, uma Oracle, uma IBM, o Google principalmente. As de Quer dizer, sempre, As né? de sempre. Tá? Então, a infraestrutura. Essa coisa, estou construindo aqui o meu orquestrador, estou construindo o meu FinOps AI, estou construindo tal coisa, estou construindo a minha explicabilidade, estou construindo a minha observabilidade. Galera, vocês estão jogando dinheiro fora. Só isso. E vão existir centenas de milhares de empresas de diversos tamanhos que resolvem problemas de negócios específicos, muito específicos, não genéricos. Então, o mercado vai ser isso. Menos de 2 dígitos de grandes infraestruturas, Que vão suportar. que vão suportar tudo, modelos, plataformas, FinOps, explicabilidade, Tá. observabilidade, blá, 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 que vão ficar brigando por tokenização. Todo esse back-end aí. Exatamente. Tá. E você vai ter as empresas que resolvem negócios específicos. Quanto mais específico, mais chance você tem de ter um lugar ao sol. Então, uma empresa do meu tamanho, por exemplo, está onde? Eu não vou ser uma empresa de infraestrutura. Não tenho grana para isso. E eu sou muito grande para ser uma empresa de um problema específico. Então, cara, eu já estou pivotando, eu já estou me adaptando. Por que eu estou fazendo agora um grande BPO de trabalhadores sintéticos? Que é um que Porque você eu já tá estou transformando o meu negócio. Eu quero hoje fornecer um trabalhador sintético do que fornecer um desenvolvedor.
Porque faz sentido. Entendi. E aí, o que eu quero trazer para você? Vamos resolver cada um dos problemas. O problema do hard skill. O meu trabalhador sintético, tá? Eu já estou fechando isso com algumas universidades do Brasil. Ele já vai chegar diplomado para trabalhar com você. Então, eu tenho lá a competência de auxiliar contábil. Eu vou trazer uma grande instituição de formação de ciências contábeis. Eu vou pegar todo o conteúdo dos 5 anos, 4 anos do curso, vou treinar o meu trabalhador sintético, vou fazer a prova. Eu vou pedir, me dê aqui uma prova para fazer, eu vou fazer a prova, vou emitir um diploma virtual sintético e dizer, o profissional que eu estou colocando para trabalhar aqui está formado, está diplomado. Loucura isso. E é assim que vai ser. E ele vai trabalhar junto com um profissional biológico. E aí você vai entender, né, outras dinâmicas, que são as dinâmicas que a gente chama de looping engineer. Você vai ter que construir todos os workflows em cima disso. Né? Pensando nesses dois perfis aí. Exatamente, porque olha, o que adianta? Tá? O que adianta você ter um ouvido, né, a forma que você se expõe para fora da sua empresa? Vamos chamar isso de ouvido dentro aqui de uma metáfora, dentro de uma metáfora lúdica. 24/7. Então, meu ouvido é 24/7. Você entrou em contato com a minha empresa, tá lá. A hora que for, eu te atendo. O agente super Exatamente. faz tudo. Só que eu entro, né, num loop engineer. É uma questão que eu preciso colocar human in the loop. E o meu human in the loop é 8/5. É 8/5. Ou 4/3. Pô, então assim, cara, como é que eu consigo resolver isso? É. E aí, olha que loucura. Se eu procuro uma empresa, vamos considerar uma agência de viagem, uma agência de turismo. Tá. Eu procuro a empresa na sexta-feira, às 20 horas. A empresa provavelmente está fechada. Só que eu consigo interagir com uma IA. Eu estou interagindo, pedindo suporte, ela está interagindo comigo e tal. Só que cai num workflow que ela não consegue resolver. E esse workflow deve ser assim, bem limitado, porque deve ter um monte de coisas ainda que não estão automatizadas que ela não consegue resolver. Sim. Só que qual foi o efeito disso em mim? Eu, ao invés de tomar a frente, de dizer, eu vou resolver sozinho o meu problema e depois eu me resolvo com a agência de turismo, eu fiquei esperando. Porque ali estão me respondendo, porque estão interagindo comigo. Só que não estão avançando. Então, eu vou perder ali umas 4, 5 horas, talvez mais, para cair a ficha de que eu tenho que resolver o meu problema sozinho. Você vai ter 2 problemas. Né? Eu vou ter 2 problemas. Então, se eu tivesse já a primeira informação do tipo, não tem ninguém na agência, eu preciso resolver sozinho, eu vou lá e compro outra passagem. Eu vou lá e aumento a diária do hotel, eu me viro. Mas não, eu fiquei esperando o atendimento, porque eu tive a impressão de que o atendimento ia acontecer. Então, cara, tudo isso está nesse balaio desse momento de incertezas, que são gigantes, e a minha provocação é essa. Não terceirize o seu core business numa caixa preta. Sensacional. O que você comentou agora tem um negócio que eu ia te perguntar antes, né? Falar sobre o mass adoption dessa tecnologia, né? Vamos pegar, pô, você passou por todas as revoluções de tecnologia até hoje. Essa aqui, na minha visão, é a mais rápida no mass adoption por conta da digitalização. Só que aí tem o problema que tem um monte de gente vendendo coisa que não funciona, né? E aí depois vai dar pau ali na frente. Como você enxerga isso? Também somando ao fato do brasileiro no quesito estudo. Como é que você equaliza isso aqui dentro das empresas? Como é que você vê isso na prática? Eu ouvi outro empresário de tecnologia também falando assim, o pessoal fala que usa IA. Vai ver na ponta como esse cara usa. Às vezes ele só está fazendo pergunta e resposta, não está usando realmente, né? Olha, vou te trazer um cenário catastrófico. A entonação não foi tão forte assim, né? Terrível. Terrível. Pessoal, vamos pegar, antes da IA, 4 pessoas tinham uma ideia, sei lá, 20 pessoas implementavam essa ideia e centenas, talvez perto de 1 milhar de pessoas usavam essa ideia e implementavam. Então, 4 pessoas tiveram a ideia, 20 pessoas implementaram a ideia,
produziram, né, codaram e tal. E 1.000 pessoas eram o público-alvo dessa ideia. Ok? Tá muito claro? Sim. Qual é a foto agora? A foto agora é 20 pessoas têm uma ideia, 4 pessoas implementam a ideia para uma usar. Eu tô falando sério, não é piada. Mas é verdade. Para uma usar. É isso, é. Cara, o Criou desperdício... coisa que ninguém usa, né? O desperdício de quantidade de coisas que vão estar disponíveis para as pessoas usarem e ninguém vai usar. Porque antigamente o desperdício era o seguinte, eu tinha um software desse tamanho, Sim. né? E eu usava 20% dele todo dia, 20% dele eventualmente e 60% desse software eu não usava. Vamos usar. Beleza. Agora o desperdício vai ser o contrário. Eu vou ter, sei lá, um conjunto de 100 softwares e eu vou usar 5. E olha- 95 eu não vou usar. E não vai fazer sentido usar. Mas alguém foi lá, teve a ideia, construiu e tá aí. E não serve pra nada. É um desperdício. É um desperdício. É catastrófico. É terrível. Interessante, né? Você inverteu, né? Invertemos, muito né? forte. Muito doido, né? Porque eu vejo isso muito na prática. O pessoal falando, mas agora... Ontem mesmo eu tava num lugar, o pessoal falou, mas Vibe Code resolve tudo. Eu fiquei quieto, deixei o cara continuar falando, né? Aí você fala, cara, como assim resolve tudo? Vai resolver o quê? Às vezes o que o cara quer fazer nem precisa, que é o que você acabou de falar, né? E quando a gente traz isso... puxando um pouquinho do Vibe Code, né? Como que tá sendo isso no dia a dia das empresas? O que você vê? Ajuda, atrapalha, acelera? Na prática, como isso funciona nas enterprises, assim? Eu falando do Miro, eu vejo as coisas mais absurdas, assim, que você pode imaginar. Cara, assim. para mim, Vibe Coding só serve para duas classes de profissionais. Vai. Tá? Não, eu vou ser polido, educado, não se preocupa. Eu não vou chutar o balde. Eu já Não chutaria se o balde. Não, eu vou. Vamos considerar que tem crianças Tem nos crianças ouvindo. Então, assim, só servem para marqueteiros Tá. e para os famosos caras da automação de planilha Excel, que era o VB Coding. Vibe Code. É VB Coding. Coding. Então, Vibe Coding para mim é isso, cara. É isso, Aquele né? cara que fazia um programinha com Excel e Access e tal, esse cara vai ficar feliz da vida. Mas E beleza, tá voando vai esse aí. funcionar tão bem como funcionava, ele vai fazer talvez um pouco mais rápido, mas vai funcionar só para ele. Sim. E os marqueteiros, que vão ou falar que serve para todo mundo, ou vão fazer pequenas coisas também que servem só para eles, tá? Vibe Coding não é papo de enterprise. Não é, né? Não é papo de corporation. É o que eu imaginei. Porque no final, assim, o que a gente tem hoje? Você entra numa grande empresa, uma empresa enterprise, corporate, e você olha assim um software e fala, cara, aquele software ali, só aqueles 2, 3 programadores manjam e Deus. Mais ninguém. Mas ninguém, né? Na hora que esses 2, 3 programadores morrerem, só Deus. Só Deus sabe. né? Aí você vai e tal e começa a fazer um software com Vibe Coding. Aí você pergunta, e aí agora, quem é que manja daquele software? Só Deus. Só Deus. Só Deus. Ele já nasce só Deus manjando daquele software. Muito bom. Então, pô, É a mesma opinião que eu tenho. Muito É. bom, cara. Muito bom, muito bom. Eu tenho... Você comentou a questão das grandes empresas que serão, né, as de fundação, né, as de base, as que vão resolver problemas específicos. Só que você comentou também no começo, você dava muito treinamento. Sim. Eu vejo muito hoje em dia, eu falo isso muito sobre o profissional híbrido, que é a galera que não é técnica para usar as AIs para o dia a dia, para produtividade. Isso eu vejo no dia a dia das empresas que tem um ganho real de produtividade, né? O pessoal que não é técnico consegue fazer coisas mais rápidas, ganhar tempo e tudo mais. Quando a gente traz para a enterprise, é na prática isso? Ou seja, tem governança, tem uso, essa questão do profissional híbrido, né? Onde o não técnico usa as AIs, já está acontecendo no dia a dia? Ongoing, não. Olha só! Em fases assim de early stage, sim. Que Então, interessante! ao mesmo tempo que você vai implementando, você vai aprendendo como governar, vai aprendendo como fazer a gestão disso, tá? Sinceramente, se você trouxer uma pessoa de governança para a mesa de um projeto desse, esse projeto não vai sair. Não, por quê? Porque, cara, a governança vai querer cobrir todas as pontas. E não dá, né? Não dá. Não dá. Não vai dar. Você vai ter que experimentar. E provavelmente ela não vai cobrir pontas que são desconhecidas para ela.
Então, o projeto não vai sair. Não vai sair, né? Interessante. Como está o uso discriminado, assim, o uso fora da governança? Como é que controla isso aí da empresa? Eles Não controla, né? Eles não sabem, eles estão fechando portas, tá? Então, estão fazendo aquela famosas portas de Swift que eles vão fechando e todo mundo tem o Shadow IA. Cada um tem no seu celular, no seu notebook, alguma licença particular que não é corporativa, Sim. que faz ali pequenas coisas, e muitos fornecem algumas licenças corporativas com domínio de conhecimento gigantescamente limitado, que provoca o profissional, né, o funcionário, a procurar a Shadow IA. E aí você fica nesse dilema, né? Você fica numa crise e ninguém sabe exatamente como resolver essa crise ainda. É igual proibir o uso de WhatsApp, por exemplo. Não tem como. Proíbe. Tem várias empresas que proíbem, mas perdem seu tempo. Perdem o tempo, né? É mais ou menos essa linha. É mais ou menos essa linha. Aí uma pergunta, uma curiosidade minha. Nos projetos, você está vendo mais a implementação on-premise, nuvem, pensando em AI? Isso na prática, como tá nas empresas? Assim? O pessoal questiona, não questiona, tanto faz? Tá, olha só. Se é uma implementação, tá, que é uma empresa com gigantescas questões de governança, né, como, por exemplo, uma instituição financeira, um banco. Aí você tem que fazer um on-premise, aí você tem que deixar as portas fechadinhas, porque é uma exposição de dados gigante. Agora, você pega todas as outras, estão usando nuvens. E você pega o futuro disso, são dados expostos à torta e à direita. Então, assim, o pessoal de cibersegurança vai ganhar um dinheiro daqui para frente. A gente tem muito projeto de cyber aí que a gente pega. Vão ganhar uma grana violentíssima, porque vai ter dado para todo lado. Eu já derrubei a aplicação de cliente ao vivo. Ele falou, não, tá tudo ok aqui e tal. Bum, derrubamos a aplicação. Mas eu acho que onde esses caras vão ganhar dinheiro é o que fazer com essa informação. Sim, né? Como levar isso para o cliente. Porque no final, assim, todo mundo falou, né, numa época aí, não muito remota, que dados eram o novo petróleo. E eu lembro disso, tantas discussões, vamos fazer Big Data, vamos fazer Data Lakes, vamos, né, usar tantos agentes ali não eram agentes na época, eram outros nomes. Sinceramente, eu não vi ninguém transformar dado em petróleo. Porque eu acho que pode ser uma metáfora com o petróleo, porque o petróleo é bruto, né? Depois ele precisa ser refinado para ser transformado em alguma coisa. Então, estruturado, né? O dado estruturado. Então esse é um ponto muito importante. Primeiro, o dado vale R$1. Não mais que isso. E ok, vale alguma coisa. Quando você transforma esse dado numa informação, aí ele vai valer uns R$10. E bacana, bela valorização. Agora, se você pega a informação e transforma numa transação, aí você vale R$100. E é isso que o hacker não vai saber fazer. Né? O hacker está mais para a ideia de ganho rápido e saio correndo do que efetivamente transformar isso numa oportunidade de negócio. Agora, quem consegue ficar capturando informações, sejam de forma ética ou de forma não ética, tomara que de forma ética, né? E transformando isso em transações, esse cara vai ser bilionário. Interessante, essa é uma visão que eu não tinha visto. Eu achei que as redes sociais iam fazer isso em algum momento, e as redes sociais não sabem fazer isso. Elas sabem ficar fazendo eventos de hook, né? Então, a gente está conversando aqui sobre alguma coisa qualquer. Daqui a pouco você abre o Instagram lá e aparece aquela coisa que você estava conversando. Cara, isso é manjado, né? Isso é 1900, né? Hook de gancho, né, em inglês. Os eventos de hook são manjados já há 1000 anos. Não é esse o ponto. Porque eu posso estar falando qualquer besteira aqui. O ponto é, o que você tem de informação sobre mim? O que efetivamente eu almoço? O que efetivamente eu janto? O que me interessa como assunto? O que eu mais pesquiso? É isso que é informação que vai virar transação. Então, eu já dei uma dica para vocês. Eu gosto de vinho. Poxa, cara, nenhuma rede social até hoje me ofereceu vinhos. Quando oferece, é aquela propaganda de vinhos chulos. Não são os vinhos que eu tomo, sabe? É aqueles vinhos de supermercado. Assine aqui. Assine aqui e tal. Então, poxa, meu. Né? Por R$100 por mês, tu ganha 5 garrafas de vinho. Então, assim, não sabem ainda transformar a informação em transação. E é isso que está muito exposto, tem informação
demais, nós estamos infoxicados de tanta informação. Como é que é? Infoxicados. Olha, essa é nova. Esse é um termo fantástico. Não foi eu que inventei, foi um filósofo espanhol que inventou isso, que trata sobre a quantidade de informações que nós recebemos durante o dia, que está muito superior à capacidade humana. Até de aplicar isso aí. Por isso que ele faz essa mescla, né, com intoxicação, né? Então, infoxicado é a informação com tóxico. Intoxicação. Olha. Infoxicação. Infoxicado. Entendi. E aí, é isso. Nós estamos infoxicados e não sabemos transformar isso em uma transação. Interessante, interessante. A questão do uso, né, da aplicabilidade. O que você vê na mudança para os profissionais técnicos? Pensando assim em faculdade mesmo, né? Pô, desenvolvedor, arquiteto, projetista de software, designer. Como é que você enxerga a parte de faculdade com a nova era AI? A mudança é a seguinte. Eu sou um bom técnico porque eu sou especialista numa linguagem e conhecedor de arquiteturas, de ferramentas para utilizar essa linguagem. Tá. Ok? E uso isso para resolver problemas reais. Ponto. Isso me faz ser um profissional sênior. Isso me faz galgar boas oportunidades de trabalho. E se eu falar para você que a linguagem agora é tantofas? De tanto faz, do grego, né? Tantofas. 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 A linguagem não é mais um problema. Sim. Né? A ferramenta também não é mais um problema. A arquitetura talvez ainda seja por um tempo. Poxa, então o que eu preciso saber agora é como resolver o problema de negócio. Então, a minha capacidade de resolver problemas, o meu pensamento crítico, né, a minha habilidade de racionalização de problemas vai me tornar um profissional sênior, não o conhecimento de linguagens específicas. Outro dia isso que muda. Isso que muda. Outro dia eu conversei com uma pessoa que falou pra mim, na hora que ela descobriu que eu era de tech, ela falou, mas eu tô fazendo vibe code e tal. Eu falei, cara, para de estudar isso, estuda segurança da informação. Pronto, porque segurança da informação vai ser importante nesse novo mercado que a gente tá e pensando nos próximos anos. Se você fosse passar uma faculdade, que às vezes nem existe ainda, né, para nova geração, o que você falaria? Pô, estude isso aqui. Porque lembra lá atrás eu lembro, estuda medicina, estuda tecnologia, né, que vai dar certo ali na frente. O que você falaria? Hoje para estudar IA. Estudar IA, mas o que de IA? Não é vibe coding. Então, o que de IA? Porque IA é muito amplo. A infraestrutura. A arquitetura de IA. Então, por exemplo, o que é um RAG? Tá. Entendi. O que é Pergunta pro vibe coding. O que é harness? Tá. O que é looping? Poxa, é isso que você tem que entender. O que é um arquivo .md? Tá. Então, você tem que saber responder isso. Isso é importante. Porque você começa a entender como funciona por dentro. Como funciona por dentro. Então, se aparecer o Exterminador do Futuro, você sabe aonde procurar a tomada para puxar. Pra desligar. Na hora que você tá falando, eu falei, eu sei desligar esse cara. Então, é isso que você tem que saber. Porque vai aparecer o Exterminador do Futuro, tá? Algum momento, né? Algum momento. Tem um computador central lá. Então, a gente tem que saber onde desligar ele. Nossa, aí eu já vou puxar a pergunta que veio, computação quântica. Quanto tempo demora para chegar no uso? Tá indo, né? Então, é sempre uma questão econômica, né? Então, vou responder isso de outra forma. Fábio, eu gostei do que você falou, eu quero contratar um trabalhador sintético para minha empresa agora. Tá. Então, qual é o meu problema hoje? Sendo bem honesto e transparente e talvez dando um tiro de bazuca no meu pé. A infraestrutura para um trabalhador sintético ainda não fecha a conta. Não fecha a conta. Porque eu vou precisar criar as integrações, vou precisar criar os modelos, vou precisar treinar os modelos. Então, não vai fechar a conta. Vai demorar muito para esse trabalhador sintético ficar competitivo com um trabalhador biológico. Agora, se é para 20, se é para 40, beleza, aí já pagou tal, em 6 meses essa conta está paga e você começa a ter benefícios por alguns anos. A computação quântica é o mesmo problema. Exatamente o mesmo problema. Economics. Hoje a conta não fecha. Economics, entendi. É um negócio muito bom, mas que não chega aqui pra gente. Porque você vai ter um problema que você vai economizar $500 mil, só que para botar computação quântica você vai gastar 50 milhões.
A conta não vai fechar, Não vai né? fechar. Não vai fechar, Então, né? assim, eu tenho hoje uma conta que um trabalhador sintético vai custar, em algum momento, em torno de R$ 1.000 para você. Cara, isso é fantástico. É menos que o salário mínimo, Sim. não pede férias, todas aquelas questões que as pessoas falam e que é legal. Na comparação, né, com as leis e tal, do trabalhadores biológicos. Só que para custar esses R$ 1.000, você já fez um dever de casa, você já Muito. construiu uma infraestrutura para isso. Muito. Então, é essa conta que você tem que fazer. Sempre e que barra, né? no momento ainda está um pouquinho alta. Sempre barra, né, na parte econômica, né? Sempre. É porque a questão, né? A tecnologia avança, mas tá, como é que aplica isso aqui e tem o real ganho de negócio na ponta que o pessoal não se pergunta muito, isso. né? Sensacional. Sensacional, Fábio. Nossa, bastante coisa, né? A gente falou, vai passando, né? Saindo um pouquinho aqui de IA, indo para, tecnologia como um todo. Pegando o mercado, eu vi que o pessoal fala assim, IA, mas o pessoal esquece que IA faz parte de tecnologia. Eu vejo eles separam uma coisa da outra. Você vê isso na prática, o pessoal separando? Por exemplo, o cara de IA não necessariamente vai ser um cara que entende de tecnologia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, tem muita gente falando de IA hoje no mercado, muita gente falando, mas essa pessoa não tem a menor ideia do que ela está falando. Só que ela está influenciando um monte de gente que vai acreditar nisso aqui e vai esquecer de N coisas que a gente está falando aqui e lá na frente vai dar um problema. Como você enxerga isso no médio e longo prazo? Tá. Lembra que eu falei que eu sou estoico? Tá. Então, isso está fora do meu controle. Não tem como. Não dá, né? Não dá para você tentar, de alguma sorte, criar uma consciência coletiva de que isso vai se tornar um problema. Então, eu prefiro, responsavelmente, trabalhar no back-office disso, no background disso, para nos proteger, amenizar o tamanho desse problema. Mas, cara, os influenciadores, né, as pessoas que ganham palco, elas multiplicam numa velocidade viral com muito mais capacidade desse consumo do que é pronto. Então, o que aconteceu com o aprendizado? Principalmente das gerações mais novas, né, das gerações teledependentes, as gerações que nasceram com iPads, nasceram com tablets, nasceram com celulares. Eles não querem mais entender a solução do problema. Eles querem a solução pronta. Então, nós temos uma provocação de encontrar uma resposta que seja uma resposta que, de certa forma, ali pareça que funcione, mas que eu não preciso entendê-la por trás. E esses propagadores, né, dessa mentalidade de falar coisas que não entendem, de falar coisas sem profundidade, eles entregam muito melhor isso do que eu e você. Isso aí. Né? Porque a gente quer fundamentar, a gente quer se responsabilizar. Sim. Então, não vai funcionar. Eu e você, tá, somos dinossauros. Essa turma olha pra gente e fala, esse cara quer falar de filosofia, esse cara quer falar de matemática, esse cara... Não, esse cara é muito chato. Eu quero consumir o fulaninho ali que simplesmente fala na linguagem que eu quero e parece que entrega tudo pronto. Interessante. É isso, história. Melhor coisa. O Sas morreu? E aí? Olha, eu acho que... Voltando a uma resposta que eu já te dei. Aqueles que resolvem problemas muito específicos, né, onde o domínio específico do problema requer ali um conhecimento avançado e uma manutenção ativa avançada, esses vão ser longínquos. Esses continuam. Agora, os SaaS genéricos, né, por exemplo, se um cliente... há 3 anos atrás me procurasse e dissesse assim, Fabião, tal, poxa, tô com uma ideia aqui, cara, de fazer um CRM. Poxa, me cota aqui para a sua empresa fazer um CRM para mim. Eu falaria para ele, Miguel, vamos tomar um vinho? Vamos bater um papo? Não vou nem te mandar uma proposta, cara. Não tem como, né? Fazer um produto do zero, competir com Salesforce e tal, paraná, não faz sentido. Hoje, eu mando uma proposta para ele. Eu também. Eu faço várias. Hoje eu mando. Eu falo como ele quer, do jeito que ele quer. Então é isso que mudou.
Né? Então, Entendi. então os SAIs vão Muito ter que boa aprender a se analogia. proteger disso. Você viu a notícia do Starbucks pegando eles você viu Estão isso aí? trocando, Que eles estão estão trocando. fazendo interno para Aham. tirar, para parar de pagar, né, o consumo Isso. de Salesforce e afins. Cara, que loucura, né? Mudou o mercado de E faz muito software. sentido. Total, Faz muito total. sentido. Você consegue resolver por dentro. Para quê? E você É. não precisa, é aquilo que você falou, você não precisa de todo ele. Às vezes É o só cara um só quer um pedacinho, pedacinho só um aqui para pedacinho. resolver um problema específico, uma dor específica. As ações, né, das grandes empresas de software brasileira e muitas norte-americanas estão despencando, né? Por isso. Por isso, né? Porque mudou o modelo, que é a tese da Sequoia Capital, né? Onde inverte o modelo, Sim. né? E aí, olha que doido, né? O que ainda tem valor é a resolução de problema na ponta, né? Sim. Sempre será isso aqui. Sempre será. Esse entendimento de negócio, você vê dificuldade durante os projetos? Tipo, entender, pô, porque tem uma coisa que o cliente quer fazer, o que dá para fazer, o que a gente vai implementar, esse entendimento de ponto negócio todo, aqui. tá? É que você tem que conseguir medir. Medir, né? Indicador, Medir, KPI, vai. E assim, não é medir com projeção de futuro. É medir o que acabou de acontecer. Resultado na veia, aqui e agora. Tá. Então, olha, a gente tem um monte de trabalhadores sintéticos. Um monte. Eu vou te dar um exemplo. Interno e em cliente. Internos e em clientes. Legal. Aliás, eu brigo todo dia na companhia, tá? Dizendo, olha, aqui, casa de ferreiro, o espeto vai ter que ser de ferro, viu, galera? Lógico. Pelo amor de Deus. Se alguém gritar truco, eu tenho que gritar 6. 9. Então, o nosso trabalhador sintético, tá? Que é mais elogiado, que é mais aclamado, é um trabalhador específico de uma grande indústria, Tá. que tem plantas diversas e que tem uma conta telefônica que precisa ser rateada em centros de custo Tá. na ordem mensal de uns 4 milhões. Então, a conta é muito grande. Tem ali os centros de custos, né, que vão receber partes daquela conta. E isso vai afetar o resultado do seu centro de custo, isso vai afetar a bonificação. E a compensação de funcionários. Tá. Beleza? Sim. Esse é o problema. Tá. Então, essa empresa, essa indústria, ela tinha 4, 5 pessoas que todo mês debruçavam nessa conta. Tá. Passavam praticamente 30 dias discutindo. Às vezes não chegavam em muitos consensos, e outras vezes chegavam. E no final aparecia ali 4, 5 diretores para dar uma canetada. E olha a quantidade de energia que nós distribuímos e não calculamos. Bom, então, primeiro efeito. Agora a gente resolve isso em 2 dias. Rapidinho. 2 dias, rapidinho. Então, esse efeito moral. Tá. Um efeito que é subjetivo, né? As pessoas estão fazendo outras coisas e tal, mas é perceptível. Sim. Tá? E o segundo efeito, nós começamos a glosar um monte de cobranças erradas que vinham nessas contas, e isso gerou uma economia real de pelo menos 10%. Todo mês, praticamente. Já pagou o Entre projeto. 5% e 10% a gente consegue glosar, e é reconhecido como glosa inquestionável, e é uma economia para a companhia. Então, olha só, um funcionário sintético Um problema. liberou 5 pessoas diretas, liberou horas de 5 diretores e ainda gerou uma economia de 5 a 10% todo mês. Em cima de um problema específico. Em cima de um problema muito específico, que não, né? serve mais para empresa nenhuma. Não serve só para aquela indústria, daquela planta, daquela situação. Não serve mais para lugar nenhum. Então, quando eu falo específico mesmo. E é os primeiros profissionais sintéticos que vão fazer sucesso nas companhias. Bem específico. Aí, para isso, você tem que entender regra de negócio, modelo de negócio. Né? Não é um negócio... Bom, eu falo muito publicamente, eu falo assim que plug and play não funciona, né? É só você ver, a galera compra software e não implanta. Ponto. E isso que você está falando tem muito a ver com, entender a regra de negócio, o modelo de negócio e construir a partir disso uma tecnologia e não o contrário. Porque o plug and play, ele parte da solução para o problema. Solução para o problema, não do problema para... Não do problema para a E solução. hoje a gente consegue fazer do problema para a solução, né? Esse é o ponto. Isso é uma disrupção de mercado, né? Não tinha. De todas as revoluções que você viu, acho que essa aqui é a maior ou não? A de 2000 é maior? Como é que é a sua comparação na linha temporal? iPhone, internet... Eu sempre acredito que daqui a 2, 3 anos eu vou falar que isso que nós estamos vivendo agora é idiotice. Olha só. Mas é sério, cara. Eu vi o celular fazer tudo, menos a função dele.
Se você telefonar pra mim, cara, eu não atendo. Eu também não. Então, assim, bloqueio. né, como é que você se surpreende mais que isso? Nossa, Né, o celular que era pra verdade. você receber um telefonema na mão, na rua e tal, você não usa mais como celular. Então, assim, eu loucura. sempre acho que daqui a 3 anos a gente vai voltar aqui, você vai me convidar de novo, eu Com vou aceitar o certeza, já tá convite. convidado. E a gente vai falar, olha, aquilo que a gente conversava lá sobre trabalhadores sintéticos, sobre isso, olha como já tem uma coisa completamente mais disruptiva que isso. Interessante, né? Eu gostei do seu wearable aqui, né? Às vezes você tá aqui, o pessoal não vê, mas o Fábio tá conversando lá, ele fala sozinho. Você fala, ué, com o que ele tá falando? Ele tá falando com o... Você colocou no seu dia a dia isso aí? Muito recentemente, né, eu adquiri o Ray-Ban da Meta, troquei a lente escura por uma lente de grau para que eu pudesse usar o dia inteiro e estou convivendo aqui, né, com como é que eu faço mais integrações, o que eu interajo e por aí vai. É interessante eu estar com as mãos livres, né, em vários episódios. Mas as pessoas estão me chamando de maluco, porque parece que eu estou conversando sozinho. Hey, Meta! Ele tem uma coisa legal, que ele só responde a minha voz. Então você acabou de falar e ele não respondeu. Olha que legal. Mas você configura isso, né? Não, ele vai sendo treinado dentro do modelo dele para ele reconhecer tá a minha plugado voz. na lhama? Onde que ele tá? Pra onde que vai a informação? Pra AI da Meta. A AI da Meta, você puxa pra alguma... É a minha pergunta. Porque hoje, como é que eu faço? Quando eu tenho uma ideia, tá? Um pessoal que convive comigo também acha estranho. Eu, do nada, eu puxo e começo a falar aqui, com as minhas. O cara olha pra mim, o que você tá falando? Não, eu só tô organizando o projeto aqui, porque depois ela tem as cascateia, né? Pra onde eu quero que ela vá. Cara, olha, eu tenho todas, tá? Então, se você for lá em casa, se você entrar no meu carro, o meu carro é bem tecnológico, eu vou poder falar, ok, Google. Legal. Eu vou poder falar Alexa. Tudo. Eu vou poder falar e aí Siri. Ou eu vou poder falar Hey Meta. Ó, agora acendeu aqui o meu. Cancelar, Meta. Isso é muito maravilhoso, assim, tá virando no nosso dia a dia, né? Você acredita que isso vai pegar? Porque a Apple, a Meta tentaram colocar isso, mas ainda tá muito na gente, assim, né? Gente mais técnica que gosta de usar. Você acha que isso chega para as pessoas, assim, no dia a dia? O pessoal usar isso no dia a dia? Então, aí você acabou entrando no meio da minha explicação. Então, eu tenho os 4 hoje. Tá. São os 4 mais famosos. Sim. Eu tenho os 4 em casa. Quando é que eu uso um ou uso o outro? Ou por que eu uso um ou uso o outro? E essa vai ser a diferença entre eles. As integrações. Então, por exemplo... Sim, faz total sentido. Então, a Alexa, por que eu uso a Alexa? Para a minha casa automatizada. E a minha casa é toda automatizada. Porque tá na... Eu consigo saber agora qual é a temperatura da minha adega. Interessante. Eu consigo saber qual é a umidade que está na minha adega. Então, minha casa é toda automatizada. Então, eu uso a Alexa para isso, porque eu configurei tudo com a Alexa. Para que eu uso o OK Google? Para o Google Maps. Então, qualquer coisa que eu tenha problema de locomoção, Waze, Google Maps, eu vou falar, OK Google, preciso dessa informação, desse problema, tal. Para que eu uso o AI Siri? Para ficar fazendo chamadas de celular. Para as integrações com o meu celular especificamente. E agora, para que eu uso o óculos, né? Para me trazer ali pequenas pesquisas, pequenas interações, também essa coisa de guardar ideias. Poxa, guarde isso para mim e tal. Me permitindo não perder essas intuições. Sim. Mas me permitindo, principalmente, tirar dúvidas. Então, você lembra que quando a gente começou a conversar, eu não estava lembrando o nome do CEO da NVIDIA. Eu perguntei rapidamente aqui e ele me respondeu. Isso é muito então, bom, né? Isso é legal. Alguém fala um termo para mim que eu não entendo. Né? Eu aqui meio quietinho, tal, falo, às vezes a pessoa nem percebe o que eu falei e ela está me explicando aqui qual é o termo. Então, isso é bacana. Mas qual vai ser o legal disso? Quando eles ampliarem as integrações. Então, todos estão muito limitados as integrações. E às vezes eles ficam muito fechados no ecossistema deles, né? Ficam muito fechados no ecossistema dele. Não isso quer tá abrir, né? Chato, não deixa a gente brincar, integrar com outras coisas. Nesse momento, vamos usar os 4. É lógico, Eu uso os 4. Falando um pouco de Big Techs, assim, o que você viu de movimento, né? Uma pergunta, por que a Apple, por exemplo, não investiu tanto quanto as outras para construir o seu modelo de linguagem e agora meio que fica plugando nas outras? O que você enxerga disso de mercado? Porque o movimento, ela foi a única contraditória, assim, né? Primeira coisa, Stefano, que é importante você entender, tá? Como é que você tem acesso a qualquer coisa da Apple? Tudo dentro. Como eles publicam.
Olha que coisa importante de você entender. Tá. Você só sabe o que está acontecendo na Apple quando eles publicam. Sim. Quantas coisas acontecem que eles não publicam? É. Então, assim, primeiro ponto. Quem disse que eles não estão fazendo nada para IA? Quem sabe? Ninguém sabe. É um assunto confidencial deles. Assim como a Meta ficou confidencial por um tempo, tal, e por aí vai. Se você começa a falar muito antes de ter pronto, você corre um problema que você patrocina adversários. Você patrocina comparáveis competidores. Tá. Então, corporações são mais quietinhas do que você imagina. Tá. Todas as informações que saem, né, e que chegam até você foram, de alguma forma, autorizadas, permitidas por essas corporações. Tá. Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto que é muito importante, olha só. Digamos que eu sou um gigante endinheirado, que tenho todas as minhas complexidades internas para ficar mantendo, para ficar, né, administrando. Aquele papo que eu te falei de ser CEO é muito Sim. chato. Tá. Tá? Então eu sou um gigante endinheirado e sou um CEO de saco cheio. Como é que eu me posicionaria em relação ao tema? Eu faria 2 pesquisas. Uma pesquisa do que eu estou experimentando internamente e outra pesquisa de quem eu compro. Então, lembra que eu falei? Esse jogo de infraestrutura não vai ter 2 dígitos, vai Sim. ser um dígito só. Então, daqui a pouquinho, você vai ouvir dizer Apple comprou não sei quem. Olha. Assim como a Microsoft praticamente já comprou a OpenAI, Sim. né? Assim como todos os movimentos estão acontecendo. Estão pegando Então, aqui. se eu tenho hoje uma empresa grande e algum dinheiro, eu faço essas 2 linhas de pesquisa. Alguma coisa interna, alguma coisa eu compro de mercado. E qual é a vantagem, tá, de trazer as coisas de mercado? A experimentação e o foco. Qual é o problema da minha implementação interna? O foco O foco. Tá. e a experimentação. Eu experimento pouco, eu experimento em ambientes viciados e eu não consigo dar foco. Interessante. E quando você... Alguma comparação sobre, por exemplo, os modelos de linguagem chinês, americanos, o que você vê de diferença entre eles? Na prática de uso de dia a Treinamento dia. de dados, cara. Para mim isso é só Só isso. uma guerra boba de criar ali redes neurais, né, que trabalham mais rápido a ideia da cognição, mas no fundo é muito treinamento de dados. No fundo é isso. É isso. Quem- E tá cansando já, tá? Eu acho que eles já estão começando a anunciar que, olha, eu não vou ficar mais treinando tantos dados, os modelos já chegaram meio ali num limite bastante aceitável e agora eu vou ter que trabalhar em outras features, outras funcionalidades. Mas sei, tem outras funcionalidades, né? Você vê a implementação como um novo caminho, por exemplo, quando a gente pega algumas empresas grandes de AI, elas estão fechando com parceiros de implementação nas empresas, né? Porque eles não conseguem pegar essa ponte aqui. Isso aqui você vê como um mercado real ou não? Vai ter um momento que vai ter uma quebra aqui e vai direto daqui para a empresa. Eu não entendi a sua pergunta. Você tem aqui, por exemplo, uma OpenAI, que aí hoje ela faz parceria com algumas implementadoras, algumas consultorias globais para levar isso para dentro das empresas. Hoje isso aqui existe. Você acha que em algum momento esse meio de campo não vai existir? Não faz sentido não existir, Por quê? porque você precisa de um patrocínio consultivo para alguma coisa promover mudança dentro da sua organização. Você não consegue mudar sozinho. Se você conseguisse mudar sozinho, cada livro que você lesse transformaria completamente sua empresa. Você consegue se inspirar nos livros, você consegue ter Sim. ideias no livro. Mas para fazer uma mudança de fato na sua empresa, você precisa de um consultivo. Você precisa de uma consultoria. Sempre Sempre vai precisar. vai existir, né? Sempre são. E são elas que Sabe por ditam... quê? Porque você não consegue enxergar do outro jeito. Você leu o livro e falou, poxa, eu gostei do estoicismo. Tá, Quero agora ter uma empresa estoica. tá. Tá, mas cara, você leu o livro, você viu ali que são algumas questões diferentes, mas e aí, como é que eu percebo que eu estou sendo estoico? Você precisa de um outro para te dizer isso. Não é você mesmo que vai se olhar no espelho e dizer, agora eu sou estoico. Estou parecendo o Marco Aurélio, olha.
Entendi. Entendeu? Não faz sentido, né? Não Sempre, faz sentido. sempre vai fazer sentido, né? Ter esse meio de campo. Excelente. Fábio, como que é a sua rotina fora CEO? Fora tocar F-Câmara? O que você gosta de fazer? O que você tem de hobby? Já vi que você gosta de vinho, né? Gosta de estoicismo, eu também gosto muito. Inclusive, um dos meus de cabeceira é Meditações, de Marco Aurélio, gosto muito. Como é que é a sua rotina? Eu sei que você também é pai, né? Tenho 2 filhos. Você tem 2 filhos. É. Como você gerencia tudo isso no dia a dia? Olha, eu gosto de jogar tênis, tá? Jogar É uma tênis. forma de me manter em forma. E eu tenho momentos assim que eu me permito me deixar viciar em xadrez. Então, quando eu tô um pouquinho estressado, Tá, eu consigo estudar as coisas. E estudar as coisas me faz bem. Me Tá. tira daquele momento de estresse. tá. Quando eu tô muito estressado, eu jogo xadrez. E jogando xadrez, cara, eu começo a perdendo, eu não consigo me concentrar direito. Aí eu vou elevando o meu nível de concentração para conseguir ganhar no xadrez. E ali eu percebo que eu estou pronto para voltar para o mundo real. Então é como se fosse a minha segunda dimensão. Que O sair da realidade. E aí, nas épocas que eu tô jogando muito xadrez, é porque eu tô muito estressado. Como agora. tá jogando um monte de Tô jogando, o meu ranking no xadrez tá mais de 1.700, porque eu tô ali... Gosta de xadrez? Eu gosto de xadrez também. Eu jogo não com tanta frequência, mas agora com a sua dica aí. Eu sou viciado. Eu gosto, Eu sou vou viciado. voltar a jogar. Fábio, muito obrigado por ter vindo, ter falado, ter explanado. Gostei muito das visões que você deu, né? Tanto do agora como do depois. O nome do podcast ele é o Código. Eu gostei da sua analogia do código, também tem a ver. Mas ele também tem muito a ver com aquilo que você aprendeu até agora, com a sua experiência de vida, né? O que você aprendeu até agora que você acha que vale a pena passar para quem está ouvindo? Eu gosto muito de focar nas novas gerações. Eu acredito muito que o futuro são das novas gerações. Como diria o Homer Simpson, ele fala, o futuro é dos jovens, a não ser que façamos alguma coisa. Né? Então, o que você poderia passar de código? E também, para complementar, o que você vê no seu dia a dia? O que você acompanha de notícia? Qual portal que você pode indicar para gente que você gosta de ver para consumir informação? Isso é uma coisa que me interessa. Onde você consome informação? Tá, vamos lá. Primeira parte do código, né? Qual é o meu código? Nós temos uma imprevisibilidade, tá? Natural da vida, que é o projeto. Né? Nós vivemos por um projeto. Nós somos uma virtualidade, temos ali uma parte de matéria, tal, né? Estamos aqui, um pode ver o outro, um pode tocar o outro, um pode ouvir o outro. Mas no fundo, o que nós somos na vida? Nós somos um projeto. E a realização desse projeto é uma coisa muito importante. Ela vai trazer felicidade, ela pode trazer dinheiro, ela pode trazer saúde. Então, assim, a função da nossa existência nessa dimensão, nessa humanidade, é realizar um projeto. Que projeto é esse? Cara, pode ser qualquer um. Você pode ser o melhor pescador do mundo, ou um pescador feliz. Você pode ser um bom jogador de futebol, você pode ser um bom empresário, um bom desenvolvedor. Isso tanto faz. Cada um vai ter um projeto. Mas qual é o código para esse projeto? O código desse projeto é, seja lá ele qual for, você precisa ser confiável. Confiável. E as pessoas estão perdendo muito isso, né? Nós estamos num momento, né, de história que a gente liga a televisão, a gente acessa notícias em portais de notícias e tudo que a gente vê é falta de confiança. Ninguém mais confia em ninguém. Isso é muito ruim. Isso está treinando novas gerações por um princípio completamente equivocado. Então, assim, a economia nada mais é do que uma psicologia de relação de confiança. Quanto mais confiável você é, mais previsível você é, mais as pessoas acreditam, investem, dão chances e por aí vai. Se elas olham para você e elas falam, pô, eu não consigo confiar no Stefano, você pode ter a melhor ideia do mundo, você pode ter o melhor produto do mundo, não vai dar em nada, ninguém consegue confiar em você. Então você precisa ser confiável. Poxa, vê a Bolsa de Valores, cara. Vem um presidente qualquer e fala uma asneira, e não é difícil, né? Nos nossos últimos 40 anos, todos os presidentes só falam asneira. Cara, aí a Bolsa cai, a Bolsa despenca. Mas, poxa, peraí, aquela empresa que teve as ações que despencaram, o
que mudou nelas? Não mudou nada. A empresa é a mesma. Né? A Petrobras continua fazendo a mesma coisa. Por que as ações da Petrobras despencaram? Porque o presidente falou alguma asneira. Porque deixou de ser confiável. Então, esse é o código. Ser confiável. Acima de tudo. Muito bom. Tá? Eu estou fazendo uma transformação na forma como eu estudo. Tá? Tá. Eu estou agora sendo provocado por pequenas pílulas que podem vir em podcasts, podem vir em notícias, seja lá do que for. Então, eu gerencio ali determinadas pessoas, né, como, por exemplo, a NVIDIA, a Palantir e tal. Aí, eles apresentam algum termo, como, por exemplo, como eu aprendi harness. Nasceu esse termo, Sim, né? Alguém falou. Sim. Aí eu disse, poxa, pessoal não, Mia, eu quero saber tudo sobre harness. E aí ela foi buscando nas fontes que ela encontrou e eu fui entendendo, ela foi criando ali síntese. Eu adoro usar o Gemini Notebook para isso, para gerar a minha forma de aprender. Então, às vezes eu peço para ele gerar um podcast para mim, de 5 minutos, às vezes eu peço para ele gerar um pequeno slides para me explicar aquele conceito, um vídeo com narrativa. Então, o meu modelo de aprender está se transformando, tá? E ele é provocado por termos específicos e não mais provocados por uma busca de informações no geral. No geral, né? Eu estou estudando assim também, usando AI sobre temas e assuntos que ela vai me trazendo. E eu retroalimento esse negócio e vai ficando um negócio muito legal, porque junta os assuntos, assim. Então, eu estou me protegendo da infoxicação. Infoxicação. Esse termo eu aprendi hoje. Achei incrível. Não fui eu que inventei. Mas achei muito bom, muito bom. Fábio, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado. Como que acha você nas redes sociais? Como tá? Bota aí nas legendas, né? Mas é @FABCâmara na maioria, tá? Mas, pessoal, se colocar Fábio Câmara na internet, você vai achar a história da F-Câmara. Inclusive, eu recomendo que você faça isso, que é uma grande história, uma grande empresa e que está há muitos anos no mercado, né? Então, você, fez e vai fazendo muita coisa. Tá? Tem um vereador, tá, do Maranhão que se chama Fábio Câmara também. Mas ele não trabalha com tecnologia, pô. Então você vai achar os dois, assim. Eu acho que tem mais umas 2 pessoas que aparecem, mas eu acho que eu sou o que mais apareço. Se colocar Fábio Câmara na internet, você me acha. Sim, sim. Muito obrigado mais uma vez. Pessoal, não esquece de compartilhar, de curtir o episódio. Até a próxima. Valeu!